nós estamos na parte sobre a perseguição da igreja. Já tivemos no domingo passado aí a respeito dessa primeira parte, né? Nós estamos estudando aí do capítulo 24 de Mateus. A nossa meditação é do versículo 15 até o versículo 28. Nós já tratamos do versículo 15 até o versículo 20, onde Jesus já tinha anunciado essas coisas, esses sinais, mencionou também aquele evento de Daniel. Então, na escola passada, nós vimos aí a profanação do templo em Jerusalém, que ocorreu no Império da Grécia, com o antigo Epifânio IV, antigo Epifânio, nome Epifânio, se referindo como ele, um homem, um general, um imperador, atribuindo para si o nome de Deus, né? Um Deus encarnado entre os gregos, dominando ali sobre Jerusalém. Então, o antigo Epifânio, ele profanou o templo, matou muito judeu, sacrificou corpos, né, dentro do santuário, colocou uma estátua de Zeus, né, que era um dos seus deuses aí principais da Grécia, tudo em adoração ao paganismo, decretando que todos os judeus também servissem, cultuassem e adorassem os deuses da Grécia, e que todo dia, em toda a sinagoga de Jerusalém, na Judéia, sacrificassem porcos, todo dia, né? Os sacerdotes judeus tinham que obedecer esse decreto. Nesse período, muitos judeus morreram, foram estrangulados, enforcados, martirizados, por causa do ódio que o antigo Epifânio tinha contra o povo de Deus. E depois, isso resultou na revolta dos Macabeus, né, no ano 164 d.C., onde Judas Macabeus, filho do sacerdote Matatias, da cidade de Modim, né, depois que seu pai morre também, porque Matatias, sacerdote Modim, pai de Judas Macabeus, ele já não estava mais aguentando essa opressão dos generais, dos soldados da Grécia, obrigando eles a sacrificassem porcos todos os dias. Então, o sacerdote Matatias, ele mata um oficial grego. E depois que ele mata o oficial, então ele tem que fugir, ele vai para as montanhas. Matatias tem 5 filhos, né? E quando o povo começa a ver isso daí, uma resistência desse sacerdote, os homens começam a se alinhar com Matatias nas montanhas, e ele vai montando um exército. Então, quando Matatias morre, Judas Macabeus, juntamente com seus outros 4 irmãos, juntamente com muitos homens judeus, eles guerreiam contra a Grécia, retomando ali a cidade de Jerusalém, retomando ali o controle da Judéia, e ele purifica o templo. Então, Jesus, no versículo 15, Jesus estava mencionando esse evento que ocorreu na Grécia no ano 164, né? Ocorreu em Jerusalém no ano 164, com a revolta dos Macabeus e o domínio dos Macabeus. Esse domínio, ele se estendeu do ano 164 até o ano 63 a.C., quando Roma agora entra e começa agora o Império Romano. E agora Jesus anunciar os sinais do fim, os sinais da vinda dele, para responder a pergunta que os discípulos fizeram: quando, Senhor, que serei essas coisas? Que o templo seria destruído? Porque Jesus disse que não ficaria aqui pedra sobre pedra. E Jesus, ele volta a essa menção que ocorreu em Daniel, né? Profetizando a destruição do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, governado ali por Tito, general Tito, filho de Domiciano, que na época era o imperador depois de Nero. Nero começou a grande perseguição contra a igreja. Tudo de ruim que acontecia na Judéia, em Jerusalém ou Israel, Nero jogava a culpa nos cristãos depois do incêndio que ele mesmo provavelmente pediu para que colocasse em Roma, que é mando da cidade. Tudo isso nós vimos esse detalhe na escola anterior. Então, nós estamos caminhando aqui para o versículo 21, nós estamos falando sobre justamente essas questões, sobre a perseguição da igreja. Então, nós falamos da perseguição do povo de Deus que ocorreu no antigo Epifânio, no ano 164 a.C. Falamos da perseguição de Nero contra o povo de Deus, a destruição no ano 70 por Nero, por Tito, né? Então, vimos aí a morte dos nossos cristãos martirizados, a inauguração do Coliseu no ano 80, 100 dias de inauguração, mais de 10 mil cristãos, mais de 100 mil cristãos mortos na arena do Coliseu. Tudo isso já vimos na escola passada. E hoje eu queria ler com os irmãos o versículo 21, do capítulo 24 de Mateus, do versículo 21 até o 27. Hoje a intenção da escola é atualizar essa perseguição, trazer para dados mais recentes, para a nossa era, nossos tempos, né? E assim vamos discutir aqui a respeito dessas perseguições nos países, e depois também entrar sobre a perseguição no Brasil. Será que nós temos perseguição aqui? Será que a igreja ela é perseguida? Então vamos estar vendo aqui. E é claro que o foco principal, principalmente do versículo 21, vai nos apontar para o tempo do fim. Então, hoje nós vamos trazer essas perseguição por dia atual,
né? Hoje, como está acontecendo, como está a situação do mundo, como estão os cristãos, como os cristãos estão sofrendo no mundo. E nas próximas escolas, então, estaremos provavelmente entrando no reinado do anticristo. Então vamos ler o versículo 21 para nós entendermos do que se trata. Fazendo essa abertura, para a gente relembrar o que foi passado, no versículo 21 diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá mais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali ajuntarão as águas. Bem? Então, porque percebemos que o versículo 21 e o versículo 22 são futuros? Porque a expressão que está escrito diz, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Essa passagem de Mateus 24, também dependendo aí, que ela também se repete em Marcos 13, também em Lucas 21. Alguns, dependendo da crença, ponto de vista, visão, ideologia e teologia, vai apontar que isso ocorreu tudo no ano 70. Cumpriu em Tito e acabou. Mas a Bíblia diz que haverá uma grande aflição tamanha, que nunca houve e jamais haverá. Se o ano 70 foi a pior perseguição, o que dizer então de Hitler, por exemplo? E Hitler foi depois na Segunda Guerra Mundial. No ano 70, na destruição do templo, quando Tito ele cerca Jerusalém, Jerusalém é uma cidade fortificada, toda cercada, protegida, nos altos, na parte alta de Jerusalém. Mais ou menos 70 soldados cercaram, e ali morreu mais de 1 milhão de judeus. Cristãos, alguns estavam ali, mas segundo alguns dados também, historiador da época, quando Jerusalém começou a ser cercada pelos soldados de Roma, no comando de Tito, muitos cristãos lembrou dessa passagem de Jesus, dessa pregação de Jesus: ó, quando vocês virem a cidade cercando, foge, não fica, quem estiver no campo nem volta para casa, vai embora. Então existiam que de 10 a 15 mil cristãos lembrou da pregação de Jesus e foram embora, enquanto muitos outros não ficaram. Judeus tinha fariseu, escriba, sacerdote, tinha doutor da lei, tinha ali também o zelote, também tudo ali, e era basicamente as vésperas de festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. Então se reuniam judeus de todas as terras para Jerusalém, por isso esse grande número de judeus que estavam ali, por isso que morreu mais de 1 milhão de judeus. O sangue escorria das escadas até o patamar mais baixo. Nesse período também, muitos judeus foram levados escravos para Roma e eles trabalharam lá no Coliseu, quando inaugurou. Agora, se morreu mais ou menos mais de 1 milhão de judeus, Henrique morreu mais de 6 milhões. Então, se isso aqui já aconteceu no ano 70, por que em Hitler essa perseguição ou essa matança foi 6 vezes maior? Se no ano 70 morreu mais de 1 milhão, Henrique morreu mais de 6 milhões. Só que Jesus ainda está dizendo que haverá então uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá mais. Quando isso aqui acontecer, essa grande aflição de tamanha, sem precedente, sem nunca ter ouvido na história, nunca, desde o começo da vida, vai acontecer nesse período, e depois desse período não haverá mais esse tipo de perseguição. Então é claro que Jesus está apontando para o fim. Esse fim é o último reino na terra que vai se estabelecer com o anticristo, que ele vai promover também a matança tremenda sobre os cristãos. A ponto de Apocalipse 13, quando fala da besta, do anticristo, ele diz que foi dado poder à besta fazer guerra contra o santo e os vencer. Então, irmão, a matança dos cristãos nesse período vai ser terrível. É por isso que muitos preferem acreditar que a igreja não vai estar aqui, né? É melhor que a situação. Agora, se a igreja não vai estar aqui, a perseguição então é para quem? Porque Apocalipse 13 também diz que todos, quando não adoraram a besta, são mortos, né? Mas muitos vão servir a besta. Mas se a igreja for arrebatada e o restante serve a besta, então para que perseguição? Porque todo mundo já segue a besta e a igreja não está mais aqui. Por isso que nós, aqui na nossa igreja evangélica cristã,
Nós não acreditamos no arrebatamento antes da grande tribulação, e sim que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, quando Jesus vem na terra, ele destrói o império de Cristo, e ele ressuscita os mortos, e ele leva a igreja para habitar com os seus ares, e ali estaremos com ele para sempre. Amém? Então, meu irmão, a Bíblia, Jesus está avisando. Em Daniel, capítulo 12, também Daniel menciona isso aqui, que nos últimos tempos haverá uma grande aflição, sem precedente, que nunca houve, jamais haverá, e nesse tempo muitos que morreram ressuscitarão. Está em Daniel 12, não é isso? Então, se muitos que morreram vão ressuscitar, que período é esse? Esse é o período em que Jesus volta. Então, a grande tribulação é só, a igreja só será arrebatada, mas não vamos ter também estudo específico somente do arrebatamento. Vamos ver essas passagens, como elas se encaixam. Então, haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá mais. E no versículo 22 diz: e se aqueles dias, esses dias, os dias da grande aflição, quando esses dias, esse período da grande aflição chegar, esses dias da grande aflição, eles serão abreviados. Porque se esses dias da grande aflição, que vai ser uma aflição tão grande, que nunca houve na Terra, e olha que nós já tivemos Antigo Epifânio, nós já tivemos Babilônia, já tivemos os Medo-Persas, já tivemos perto da Grécia, já tivemos Roma, já tivemos as potências mundiais, a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, e guerras e conflitos nunca deixou de ter na Terra. Tivemos aí o Holocausto de Hitler com mais de 6 milhões de judeus, mas aí Jesus disse que essa aflição, que é tão grande aflição, se ela não for abreviada, nenhuma carne se salvaria. Dá para imaginar a proporção? Dá para imaginar a proporção disso aqui? Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, ou esses dias da grande aflição, eles têm que ser abreviados. Agora, se a igreja também já foi arrebatada, por que esses dias têm que ser abreviados por causa dos escolhidos, se os escolhidos já não estão mais na terra? É claramente que a igreja estará aqui, que os escolhidos estarão aqui, enfrentando a fúria da última e a maior perseguição de todos os tempos, sem precedente. Mas por causa da igreja, por causa dos escolhidos, Deus abreviará esse tempo, porque se Deus não abreviar esse tempo, a perseguição vai chegar a uma proporção mundial, geral, de que ninguém vai conseguir se esconder ou escapar da fúria do anticristo. Mas Deus, sabendo disso, por conta da potência que existe hoje, mediante as tecnologias que existem hoje, radares, nós estamos vendo aí sinais de guerra, de assustar a potência das armas que tem hoje. Aviões que voam a uma velocidade que você nem vê, só ouve barulho. Corta a barreira do som, mísseis supersônicos. Meu irmão, o anticristo terá o poder de todas essas armas. Ele vai ter um domínio, seja milenar, religioso e econômico. Ele vai estar governando todas essas áreas. Imagina como que a igreja escapa, se não for a mão de Deus. Mas o mais grandioso é a graça do Senhor, a gente percebe o seguinte, porque a mão de Deus sempre estará sobre a igreja dele. Então, foi dado poder fazer guerra aos santos e os vencer, mas até onde Deus permite. Chega uma barreira, uma parte que Deus não permite, porque quando Jesus vier, o Senhor também vai arrebatar a sua igreja que está viva. Não é somente para buscar os mortos em Cristo Jesus, mas muitos irmãos, muitos cristãos estarão vivos aguardando a volta de Jesus. E a transformação se dará num piscar de olhos. Amém? Glória a Deus. Bom, então nós temos aqui, nesse período, como Deus fará, não sabemos ao certo, mas sabemos que Deus o fará. Essa abreviação desse período de grande aflição. O versículo 23 diz: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não descrede, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Isso aqui também sempre houve. Falsos cristos, pessoas que se falam que ele é o próprio Cristo, né? Morreu, acho que recentemente, o N. Cristo, que é brasileiro, que morava na Brasília, e ele mesmo, a tipologia, eu sou Jesus. E ele conseguia até enganar alguns realmente acreditavam que ele era Jesus, mais fácil, né? Uma piada. Mas fora esse, existem várias outras pessoas que conquistaram multidões, né? Muitas pessoas, e se falavam, eu sou a encarnação de Deus, eu sou o Cristo, o Messias. E enganavam. E falsos profetas nem se falam. Mas a Bíblia, bem como sabemos, que esses sinais são como os olhos de barro. A cada época, a cada século, a cada tempo que passa, esses sinais eles se intensificam. Ou seja, então tem que haver mais anticristo, tem que haver muito mais falsos profetas. E hoje, no nosso dia atual, nós estamos em uma explosão de falsos profetas. Falsos pastores, falsos doutores, falsas doutrinas, falsas igrejas,
falsos ensinos, um banho de heresia. O Brasil, o mundo está inundado de heresias. Crenças que burlam a sã doutrina, pregam mentira, torceram a verdade de Deus em mentira, tiraram a glória de Deus, que é incorruptível, é em glória incorruptível. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Os sinais da guerra, a fome, a perseguição, tudo isso nós vimos aí com o pastor André, quando falou no começo do capítulo 24. Então, esses homens, anticristo e falsos profetas, eles fazem prodígios. Eles fazem sinais. E esses sinais, esse prodígio, são para enganar. Então, aquele crente mais ou menos, crente sem raiz, um crente sem conhecimento, um crente sem estrutura, eles vão ser enganados. Porque a maioria das pessoas hoje, principalmente se falando do Brasil, as igrejas que mais são cheias são aquelas igrejas que prometem tirar tudo. Cura, libertação, riqueza, glória, fama. E existem sinais de prodígio no meio, e o povo acredita e crê. Mas doutrina não tem, certificação não tem, palavra verdadeira não tem. Mas as pessoas também não querem essa parte, porque também já foi profetizado. Paulo já tinha falado para Timóteo, prega a palavra. Em tempo, fora de tempo, insiste, exorta, repreende, porque vai chegar o tempo e ninguém vai querer saber mais da sã doutrina. Vai ter uma coceira no ouvido quando você falar de doutrina, vai ter uma fadiga quando você começa a falar do reino, quando você falar do inferno. Eles não querem ouvir isso, mas eles vão levantar para si homens, doutores, para pregar conforme a sua concupiscência, vão pregar conforme os seus desejos, querem ouvir aquilo que faz bem para o seu corpo, para a sua alma, para o seu bem-estar. Eles querem só ser avançadinho, um carinho na testa. Pode estar no pecado, no lamaçal, todo destruído, sendo escravo do diabo. Mas o que eles querem quando chegar na igreja é que seja abafado a vida ímpia dele. Eles não querem tirar a lama do pelo da ovelha, mas eles só querem a lã da ovelha. Como o apóstolo Pedro diz, e farão de vós negócio. Tem muitos pastores, quando olham para o rebanho, eles só vê o dinheiro. Opa, olha quanta lã que eu tenho para vender. Olha quanta gordurinha dessa ovelha que eu vim comer. É só assim, gananciosos, mas ai desse, como está escrito também. Ai dos falsos pastores. Então, mas muitas pessoas entrariam, seriam enganados. Mas quem é enganado? Quem vai se perder? A Bíblia diz, os que vão se perder são aqueles que não receberam o amor da verdade. Mas antes tiveram o seu prazer na mentira. Tem pessoas que não querem saber da verdade, mas a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem quer? Poucos querem. Antes tem o seu prazer na mentira. Mas aí, como a Bíblia também nos garante, que tem os seus escolhidos. Tem os seus escolhidos. No versículo 25, é muito interessante, apesar de ser pequeno, porque Jesus falou assim, ó, eis que eu já vos tenho predito todas essas coisas. Cai quem quer. Vai ser enganado quem quer. Eu já estou falando. Eu já estou alertando. Eu já estou avisando vocês com antecedência. Para que quando isso acontecer, saiba isso que eu já avisei. É interessante que Jesus também falava da sua morte com os discípulos. Falava que ele ia morrer. Falava que ele ia ser entregue no gentio. Falava que ele ia ressuscitar. E Jesus falou assim, eu estou falando isso para vocês, para que quando acontecer, vocês creiais que eu já falei. Mas Jesus falou, Jesus alertou, tudo aconteceu e eles não entenderam. Eles abandonaram, eles negaram, eles duvidaram. Nós achávamos que ele era o Cristo, achávamos que ele era o Redentor, mas já é o terceiro dia que ele morreu. Assim, caminho de Maús, aqueles dois discípulos. Mas Pedro já tinha falado para Jesus, para eles pode ser Jeremias, Elias ou Moisés, mas para mim, tu és o Cristo, enviado de Deus, aquele que havia de vir o mundo. Jesus me diz, não foi a carne, o sangue, mas meu Pai. Por que eles falavam essas coisas, mas depois Jesus morreu, 3 dias para ressuscitar, alguns começaram a duvidar de novo. E agora Jesus está falando todas essas coisas aqui, e quantos hoje já não acreditam mais? Quantos mais perderam a fé e a esperança e a paciência de aguardar esses cumprimentos? Nós temos colocado esses vídeos nas plataformas, no YouTube, no Instagram. Aí algumas pessoas lá, mas vocês ficam aí torcendo a palavra. Porque tudo isso já cumpriu. O arrebatamento já aconteceu. Jesus já veio. Olha só, irmão. Está entendendo um pouco da situação? Aí tem outro lá, mas Jesus vai vir em 2030. Olha só. Não aprende. Não existe marcar data para Jesus. Ele disse assim, ó, ninguém sabe o dia e a hora. Só meu Pai. E as pessoas insistem em marcar data e hora, querendo acertar o dia. Já erraram várias vezes na história. E enquanto continuar marcando dia e hora, eles vão continuar errando. Porque Deus não deu conhecimento ao homem sobre esse evento. Unicamente a Deus. E a Jesus hoje, é claro, também no céu. Então, quando tudo isso acontecer,
Eu já falei. E Jesus está falando justamente para preparar os seus escolhidos, irmão. Nós não seremos pegos de surpresa, como Paulo diz, mas nós que somos do dia, não seremos pegos de surpresa. Mas aqueles que são da noite, ou seja, aqueles que estão dormindo, aqueles, como Jesus diz, seriam como nos dias de Noé, seriam como nos dias de Ló, estão comendo, bebendo, casando, dando casamento, está tudo bem, estão prosperando, tem comida, tem abundância, tem prosperidade. Para que se preocupar com o fim do mundo, assim? Mas esses que são da noite, esses serão pegos de surpresa. Mas a igreja que é do dia está aguardando Jesus Cristo voltar. Amém? Graças a Deus por isso. Portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da tua casa, não me acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também. E Jesus está mostrando que não fique esperando esses sinais, essas eventualidades, ou essas promessas da volta dele. Porque a volta de Jesus será muito bem clara, muito bem clara. A ponta da Bíblia, se realmente for estudar somente sobre a vida de Jesus, nós começamos aí com as profecias a respeito da primeira vinda de Jesus, depois a promessa da segunda vinda de Jesus, agora entramos nos sinais da vinda de Jesus, e agora estamos na perseguição sobre a igreja, que também é um sinal da vinda de Jesus. Depois estudaremos sobre o anticristo, e depois do anticristo aí, o arrebatamento e a vinda. E a Bíblia diz que a vinda dele será com todo o poder e toda glória, e todo olho vai ver. Aí o cara fica, ó Jesus, ó Jesus ali, ó, esse aí é o Messias, olha esse homem, é o anticristo. Fica assim, né, caçando, né? Calma, a igreja não tem que se preocupar com isso. Porque quando o nosso Redentor vir, o desejo de todas as nações aparecer, não vai ser escondido, como algum dia, Jesus vai na calada da noite levar o povo. Não, calma, todo olho vai ver Jesus voltar. Todo olho vai ver a igreja sendo arrebatada e indo quando o Senhor nos ares. É o momento triunfante da igreja do Senhor. Pois bem, o que nós queremos focar agora aqui é sobre a perseguição, né? Porque essa perseguição do versículo 21 é o final, é no fim, a última perseguição. Mas enquanto isso, nós vivemos perseguições. Eu queria ler também aqui com os irmãos algum outro versículo, Mateus 24, 9 e 10. Isso aí o pastor já falou, mas só para a gente acompanhar aqui nessa questão da perseguição. Jesus disse assim, então, vos-ão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e vocês serão odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Por que que o povo de Deus ele é perseguido? O povo de Deus é perseguido, a igreja de Deus ela é perseguida, porque é um povo odiado. As pessoas, o mundo, o ímpio, ele odeia a igreja, irmão. Isso aqui é um detalhe importante. Por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados de todas as pessoas. E nesse tempo, muitos vão o quê? Se escandalizar. Isso não é novidade. Porque quando Antíoco Epifânio, ele jogou um decreto, vocês estão proibidos de adorar o Deus de vocês, vocês já estão proibidos de sacrificar o Deus de vocês, alguns manteram resistência. Pode me matar, mas eu não paro de adorar. Mas muitos largaram Jeová e começaram a adorar os deuses da Grécia. Desde esse período, de Jesus, da igreja, também é assim. Na perseguição de Roma contra a igreja, nem todos foram fiéis, não, irmão. Roma também destruiu os livros, as cartas, os escritos, as exortações. Se fosse achado qualquer escrito na casa de qualquer pessoa, a família inteira era morta. E algumas dessas famílias, segundo os dados da história, alguns membros dessa família pegavam esses livros e entregavam para Roma para queimar, para poupar o quê? A sua vida. Eles negaram a sua fé, negaram o seu Deus, por amor à sua vida, negaram a Cristo. Mas Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder por amor de mim, salvará. A gente acha que isso não é importante, mas é muito importante. Então nós somos odiados pelo mundo, porque o mundo nos odeia. Mas por que o mundo nos odeia? Que mal a igreja faz, não me quer? Será que a igreja de Deus é um povo armado que ameaça o governo? Será que a igreja de Deus, nós temos aí, acho que mais de 3 milhões de cristãos, 1 bilhão de cristãos, se não me engano, no mundo todo, né? Nós temos 8 bilhões de habitantes, tem o cristianismo, o islamismo, são as duas maiores religiões do mundo, né? É muito cristão. Mas por que o mundo odeia o cristão? Será que o cristão ele promove violência? Será que o cristão ele
sai todo mundo aí com pau para quebrar a cidade, fazer manifestação. O povo cristão é um povo pacífico. E Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Nós não damos amado, nós não quebramos nada, mas nós somos odiados. Talvez não vamos entender hoje o porquê. Em João 15, para nós entender um pouco da perseguição, nós temos que entender o porquê do motivo, por que o mundo nos odeia, por que o mundo nos persegue, por que essa perseguição. Em João 15, versículo 18, diz assim, se o mundo vos odeia, lembre-se de que primeiro ele odiou a mim. Então não é novidade. O mundo nos odiar a igreja, Jesus, se o mundo vos odeia, lembra que antes de ele odiar vocês, já me odiaram a mim. O próprio Jesus falando, já me odiaram. Mas o mundo vos amaria se você pertencesse a ele. Aí, um dos motivos. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não pertencemos ao mundo. E se nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos a Cristo. E por nós pertencermos a Cristo, o mundo nos odeia. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Mas eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso, o mundo vos odeia. Aí depois Jesus fala, não é o servo, não é o seu Senhor. Se antes de vocês eles perseguiram a mim, que sou o Senhor, é claro que vão perseguir vocês. Antes de perseguir a igreja, o mundo já odiou Jesus. O mundo já perseguiu Jesus, a ponto de matá-lo e crucificá-lo. E graças a Deus por isso, porque mediante a crucificação e a morte dele e a ressurreição dele, que a graça do Senhor foi manifestada a todos nós, trazendo salvação. Então nós somos salvos. Mas antes dele nos odiar, o mundo também odiou o nosso Jesus. E por o mundo nos odiar, o mundo nos persegue. Aí, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Segundo Timóteo 3, versículo 12, diz, sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Nós somos odiados pelo mundo porque nós não pertencemos ao mundo. E por isso o mundo nos odeia. Mas se nós fôssemos do mundo, o mundo nos ama, nos amaria. Agora, a questão é, se o mundo não nos ama, nos odeia e nos persegue, o povo de Deus tem que amar o mundo? Porque também está escrito em João, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a amizade com o mundo, ou o amor ao mundo, é inimizade com Deus. Agora, se você sofre perseguição, porque todos aqueles que piamente querem servir Deus, uma vida sincera a Deus, não é um cristão que ela é levado ou devorado pelo sistema, um cristão que ele vai de acordo com a maré, quer dançar conforme a música do mundo. Você vê muitas igrejas, muitos líderes aqui no Brasil, quando chega a época de política, né? Aí é o político da esquerda, cheio de ideologia, cheio de coisas erradas, cheio de propostas a favor de muitas ideologias e doutrina contra a igreja. Mas se esse partido da esquerda é o que está forte, aí alguns líderes da igreja falam o quê? Apoia o partido. Aí quando é a próxima eleição, aí a direita está mais forte, é contra algumas ideologias do mundo, mas a direita é mais forte, aí alguns líderes da igreja apoiam a direita. Já estou aqui nas eleições, você via alguns líderes das igrejas grandes aqui no Brasil, que na época defendia Lula. Aí, agora Lula, o PT não está tão forte, aí defendia Bolsonaro. Poxa, você está defendendo quem então? Ou seja, para não sofrer, aí prefere andar conforme a maré, dançar conforme a música. Porque se você se opor a isso, se o PT está mais forte, você apoia a direita, o governo PT vai perseguir você. Aí para você evitar a perseguição, você apoia a direita. Se a direita está mais forte, a esquerda está mais fraca, aí você apoia a direita, porque a direita vai defender vocês. Homens que não querem sofrer a perseguição. Mas a Bíblia diz que todos quantos piamente querem servir a Cristo, ele não está preocupado em se vai sofrer perseguição ou não, ele quer defender o que é certo. Mas muitos líderes não têm essa visão e se venderam para o sistema. Mas todos nós que somos em Cristo Jesus, o mundo nos odeia. Eis a questão. O mundo nos odeia. Então nós vamos ler mais algum texto? Por exemplo, por que o mundo nos odeia? Por que o mundo odiou Jesus? Jesus disse que eu vim para desfazer as obras das trevas. Aí pronto, então tem um motivo aí de odiar Jesus. Porque Jesus veio para destruir as obras das trevas. E por que o mundo nos odeia? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? O que é que nós devemos fazer? Aí a gente vai ler em Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 11.
Diz, não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Efésios 5, versículo 11. Nessa versão da Bíblia aqui, está bem assim, ó. E não comuniqueis, ou comunicar é participar, não participeis ou comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, faz o quê? Condenai-as. Então nós não podemos participar das obras da carne, do pecado desse mundo, mas a igreja tem que condenar. Por que que o mundo odiou Jesus? Porque Jesus diz, eu vim para desfazer as obras das trevas. Qual é o papel da igreja? É condenar as obras das trevas. Agora, como que o mundo vai nos amar se nós estamos condenando o comportamento deles? Que amizade nós vamos conseguir com o sistema, se nós somos na contramão desse sistema, da vida ímpia desse homem? Nós, além de não podermos participar, nós temos que condenar. Fala para mim qual foi o agravo de João Batista. Será que João Batista estava montando algum exército para guerrear contra Herodes? Será que João Batista ele arrumou briga com alguém? Mas João Batista olhou para Herodes e falou assim, não é permitido você ter a mulher que cuidar, porque ela é mulher do teu irmão, e está na lei que o adultério não é de Deus. João Batista condenou o pecado de Herodes. E o que Herodias pediu? A cabeça dele. É possível, irmão, o mundo nos amar? Não tem como o mundo nos amar, porque nós temos que condenar o pecado deles, condenar a bebedice deles, condenar os adultérios deles, condenar as prostituições deles, condenar os vícios deles, condenar o homossexualismo deles. Nós não podemos abraçar o pecado, nós devemos condenar as obras. Como é que o mundo vai nos amar se nós já estamos condenando as práticas deles? E por isso eles nos odeiam, e por isso o mundo nos persegue. Tem um outro texto, que é bem conhecido também, né? Que é o 2 Timóteo. Eu nem vou pegar para ler. Que bem conhecido diz, que comunhão há entre treva e luz? Que comunhão há entre o templo de Deus e de Baal, ou do Ciro? Que comunhão há entre trevas e luz? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, diz, não vos prendais a um jugo desigual. Essa versão aqui, ó. Não vos põe em jugo desigual com o descrente. Como pode a justiça ser parceira, ter amizade com a maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo de Deus vivo, como ele mesmo próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastam-se e separam-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisa impura, e eu os receberei, e eu serei seu pai, e vós serão meus filhos, as minhas filhas, diz o Senhor. Olha que palavra aqui. Portanto, afastam-se, separam-se. Separar de quem? Separar do ímpio. Separar, não podemos ter amizade com ímpio, andar com ímpio, não existe comunhão. Não, eu quero que vocês prestem bem, bastante atenção nesse detalhe que nós estamos falando aqui, porque lá na frente vocês vão entender. Eu estou passando primeiro só as partes mais bíblicas, para depois a gente trazer para a atualidade e a gente ver alguns dados importantes das coisas que ocorreram. Não podemos ter essa amizade. Agora, olha interessante, em 1 Coríntios capítulo 5, quando existe aquele pecado na igreja de Corinto, que um jovem estava tendo relação com a mulher do seu pai, aquela prostituição, estava na igreja de Corinto e ninguém estava fazendo nada a respeito disso. Paulo é forçado a escrever, tira esse ímpio desse meio, exclui ele, manda embora, entrega ao diabo. Mas, olha que interessante que está escrito na Bíblia, aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 13. Eu acho que nós estamos chegando em um tempo, esse tempo da modernidade, de atualização. Acho que a geração atual começou a entender errado a palavra de Deus. Porque o comportamento mudou muito para frente. A conduta da igreja hoje está muito estranha. Se a Bíblia está falando em Efésios 5 que nós não devemos nem participar, mas devemos condenar, e por que a igreja parou de condenar essas obras da carne? Por que a igreja está calada?
Por que ninguém hoje fala mais sobre o pecado? Ninguém afronta mais o pecado? O que está acontecendo com a igreja? Que não pode ter amizade, treva com luz, não tem comunhão Deus e diabo, não tem relação tempo de Deus e tempo dos ídolos, não existe essa amizade da luz com as trevas, não existe essa parceria daquele que crê com aquele que não crê. Aí em 1 Coríntios capítulo 5, aí você fala, não, tá bom, tem esse texto, mas olha, esse texto reforça ainda mais, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a seguir, Paulo diz assim, quando eu vos escrevi antes, ele está falando no começo do capítulo, que não deviam se associar com pessoa que entregam a imoralidade sexual, Paulo no capítulo 5, ele fala assim, gente, não se anda junto, não convive com aqueles que se prostituem, não. Não mantém amizade com pessoas que vivem no pecado da imoralidade. Como Paulo falou assim, quando eu estava escrevendo antes, a respeito de que vocês devem se afastar dessas pessoas, versículo 10. Com isso, porém, eu não me referia a descrente. Eu falei, vocês, não é vocês afastar, tem que se afastar do descrente, porque do descrente já é claro. Já é claro, você não pode ter amizade com descrente. Só quando já é descrente, já não pode ter amizade. Não é conversar, não é tratar, não é evangelizar, é ter o quê? A amizade. Nós estamos falando aqui de parceria. Rapaz, meu melhor amigo, ele é do mundo. Olha que amizade boa, que influência boa. Não, irmão, quer? Rapaz, você tem que buscar uma amizade da luz. Aquele que crê, aquele que tem um pensamento próximo seu. Agora, Paulo, assim, quando eu estou falando que você deve afastar do imoral, daqueles dos que prostituem, não é do meio dos ímpios, não, porque isso é bem claro. Isso já é bem claro. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou que são avarentos, ou que exploram os outros, ou que adoram os ídolos, porque isso aqui é bem claro, irmão. Já pensou, nós ter amizade, o meu melhor amigo é do Candomblé, tem amizade boa com ele, Candomblé. O meu melhor amigo, ele explora os outros. Qual que é a amizade boa que você está tendo? O meu melhor amigo e tem uma porrada de mulher por aí. Não podemos ter amizade com esse pessoal, não. Amizade. Meu melhor amigo. A gente conversa muito, sai junto. Só vai te levar para o lugar errado. Agora, o Paulo não está nem se referindo desse descrente, não. Paulo já está se referindo a algo mais interno, dentro da igreja. Porque esse jovem está dentro da igreja em prostituição com a mulher do seu pai. Eu não estou falando dessas pessoas, não. Porque se fosse assim, vocês teriam que sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu quero dizer era que vocês não devem associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou ele é avarento, ou ele é idólatra, ou insulta as pessoas, ou se é um beberrão, ou que ele explora os outros. Nem ao menos com esse tipo de gente, senta para comer. Não será que a Bíblia está errada ou nós que mudamos o comportamento? Porque hoje existe uma grande amizade do povo da igreja com o povo de fora da igreja. Onde eu quero chegar com isso? Já há alguns anos, né? Porque alguns pastores no Brasil, no Brasil, no fora também acontece, alguns cantores gospel, homem da luz, crê em Deus, são crentes. Aí os cantores gospel vão lançar uma música gospel, aí chama quem para cantar? Um cantor mudando. Será que esse comportamento é o certo? Ou é a Bíblia que está errada? Porque a Bíblia está falando, se até mesmo da igreja tiver alguém que se diz que é irmão, mas não tem uma vida transformada, nós não podemos nem sentar com ele para comer, não podemos ter amizade com ele, não podemos andar junto com ele, nós temos que começar a pregar, continuar pregando para eles, orando para ele, para que Deus transforme ele. Mas até um irmão da igreja que não tem testemunho de transformação, não podemos ter amizade com ele. É isso que Paulo está falando. Eu não estou falando nem dos ímpios, não, porque aí nós saímos do mundo. Porque quando você vai trabalhar, tem um monte de ímpio. Já pensou se nós tivéssemos essa proibição? Então, você tem que ficar só em casa se o seu marido for crente, como crente. Você vai estudar, tem um monte de ímpio. Mas até mesmo dentro da igreja, tem pessoas com hábito do velho homem. Está na igreja, mas continua bebendo. Está na igreja, mas trai a mulher. Está na igreja, mas vem prostituição. Está na igreja, mas tem as idolatrias por aí, os seus ídolos por aí, tipo futebol, artista, ator. Sobre essas pessoas, nem assim, porque nós não podemos participar e, além de não participar, condenar. E ao condenar, eles vão nos odiar. Mas se eu não quero que eu seja odiado, então eu fico quietinho. Cada um faz o que quer. Hoje está assim, cada um faz o que quer. Assim, cada um com a sua vida. Aí a gente não condena, porque se nós começar a condenar, nós seremos odiados. Porque nós estamos condenando as obras das trevas, o pecado. O beberrão, nem ao menos coma com essa pessoa. Sente, tenha
convivência com esse tipo de pessoa. Não cabe a mim julgar os de fora, Paulo falando assim. Cabe a mim ficar julgando os de fora. Mas certamente cabe a vocês julgar os que estão de dentro. Estão dentro de igreja, uma vida ímpia dentro da igreja, a igreja tem que continuar condenando essas obras. Mas no versículo 13, porque Deus é o que vai julgar os de fora, também de Deus, de dentro. Nós, como igreja, condenamos as obras das trevas, condenamos o pecado, condenamos essa vida ímpia, mas principalmente nossos olhos devem ser focados aos dentro da igreja. Mas Deus é o que vai fazer o pente fino, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, irmão, qual é o papel da igreja? É não ter amizade com o ímpio. Aí os cantores gostam, vai no show do cantor mudando, cantar um hino, show mudando. Nos pagodes tem muito isso. Você pode ver, entra lá, você vai ver. Aí tem os cantores gospel que vai chamar uma cantora do mundo para cantar o hino. Aí o crente, na hora de vai escolher o hino, aí tem a versão antiga, que é só o crente cantando, ele vai escolher a versão agora que o crente está cantando com o mandando, porque ficou mais bonito. Nós estamos chegando a um ponto tão sério, tão terrível, que o pastor David Leonardo, isso é um bem polêmico no Brasil, os ensinos, as teologias, as doutrinas que ele vem trazendo, ele foi convidado a pregar num show mudando. Adulto, sertanejo, cantando, forrozeiro, bebedice, prostituição, um monte de baixaria, um monte de moralidade sexual. E esse pastor foi convidado, ele foi lá trazer uma saudação em pleno show mudando. E a pregação dele foi assim: nós já estamos aqui, e o nosso Deus é tão poderoso, que mesmo você não vendo aonde colocar o pé, coloca o pé que Deus dá para nisso, para você pisar. Pregação chocante, né, irmão? Pensa numa pregação para chamar para arrependimento, não quer. E a Bíblia está falando, não tem amizade. Mas a pessoa, se ele, pastor, foi chamado para um ambiente onde está uma multidão em pecado, ouvindo coisas que não convém, e ele chamar aquele povo para arrependimento? E a pessoa por quê? Como que ia ser bonito para ele? Como que aquela galera ia começar a zoar ele, gritar, sai fora, sou atrasado, e perseguir ele na internet no outro dia, falar mal dele, ameaçar ele. Mas eu vou querer isso? Deixa eu aqui amansar, falar com os ouvidos, que é ouvir. Então, aí o que acontece? Muitos da igreja, em vez de condenar as obras das trevas, estão fazendo uma amizade com o ímpio. Presta bem atenção nisso aqui. Muitos da igreja estão fazendo amizade com o ímpio. Com medo de quê? De ser perseguido. Com medo de perder agenda. Com medo de perder audiência. Com medo de perder status. De perder seguidor na rede social. Não vou condenar. Nós estamos falando a respeito do Brasil. Estamos falando do Brasil. Mas Jesus fala assim: vocês serão odiados por causa do meu nome. Aí o cara, quer nada? Se eu odiar pelo nome de Jesus, de nada, deixa eu quietinho, deixa eu. Aí está escrito com a Paulo falando assim: todos aqueles que querem piamente servir a Deus sofrerão perseguição. Ninguém quer, irmão, ninguém quer. Ninguém quer essa coceira, não. Ninguém quer essa fadiga, não. Está falando justamente dessa questão de amizade, de comunhão. Quando fala comer, né, quando a gente fala, partir do pão, comunhão. Comer, sentar à mesa é comunhão, isso é comunhão. Não é todo mundo que você leva dentro da sua casa para comer. Aqueles que você chama para dentro da sua casa é quem você mais tem amizade, mais confiança, mais relacionamento. Então você tem uma associação, andar junto, uma amizade mediana, mas consultar para comer mais comunhão, mais intimidade. Essas pessoas nós não podemos ter amizade. Não é virar cara, é o crente metido. Eu estou falando, não podemos torcer a coisa. A pessoa, aquele crente metido, você é ímpio, não fala com ímpio não, é igual o judeu, não toque em mim não, rapaz. Você vai me contaminar. O judeu não dava a mão nem um romano. Se um romano encostasse no judeu, tinha que se lavar, se banhar. Não é essa a imagem do Senhor. Nós estamos falando de comunhão, amizade. Porque, principalmente um jovem não tem um amigo que vive na bagunça, a chance dele ir para o mundo é muito grande, muito maior. Mas a Bíblia está alertando, não faça amizade, não existe união. Agora, nós não falamos de nível assim, de amizade. Mas o pior é que as igrejas estão fazendo amizade com o mundo. Não estão confrontando o pecado. Não estão condenando as obras do pecado, por medo de ser perseguidos. E é justamente a questão que nós estamos falando, esse aspecto aqui, por causa da perseguição. Por que o mundo nos odeia? Porque nós condenamos as obras delas. Nós não podemos compactuar, nem praticar. Aí o mundo fala assim, porque você não pode, você quer falar mal de nós, né? Mas é justamente essa. Graças a Deus, nós fomos remidos, lavados em Jesus, vivemos uma nova vida, vivemos um novo homem, e esse novo homem tem que condenar as obras do velho homem. Então nós temos que atentar para o que está escrito na palavra de Deus, que a Bíblia diz. Se o mundo nos odeia, porque nós não amamos o mundo, então nós amamos Deus, nós amamos a vontade de Deus. Mais ou menos assim, para mim, ficou bom? Essa amizade, mais ou menos aí.
não comais do mundo, dentro da igreja também. Alguém que... Isso. Algum irmão dentro da igreja que se diz ser irmão, que ter fé, mas vive uma via ímpia, a esse não faça. Aí fala assim, não, mas é da igreja também, assim. É da igreja também, mas está aqui, esse jovem também é da igreja, mas com procedimento ímpio, posso assim, não associo com ele, não compactuo com a obra dele, nem com ele mesmo sento para dele. Não fica perto dele, não tem comunhão com ele. E outra mais, pega ele e joga fora, tira da igreja. Seja entregue a Satanás essa alma. Aí depois lá na frente, Paulo, ele se arrepende provavelmente desse jovem, ele se arrepende, mas foi uma situação terrível aqui, capítulo 5 de Coríntios, essa situação dessa prostituição. Meus irmãos, prestem atenção agora. Enquanto aqui a igreja do Brasil, nós estamos numa situação tão fria espiritualmente, não é todos, mas também é escrito isso, né? Profetizado. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, o esfriamento vai tomar conta, a apostasia vai só aumentar. Aqui no Brasil, as igrejas, as maiores, as mais ricas, a que tem mais membros, a que tem mais influência, a que poderia mais lutar em prol da fé, são as que mais estão fazendo aliança com o político, com as coisas desse mundo, as coisas seculares do mundo, a vaidade do mundo, os estilos do mundo, em vez de confrontar. E com isso, faz o quê? Amizade. A intenção é, vamos imitar um pouquinho do mundo para atrair o mundo. É assim? Aquele velho ditado, mas... Nós precisamos tirar algumas barreiras de santidade, porque senão fica muito difícil. Mas a igreja justamente é aquela pessoa que já está cansada de viver com as coisas do pecado do mundo e vir para a igreja para ver algo diferente, de ser transformado, de não desejar mais as coisas do mundo. Como Paulo diz para os irmãos, antes vocês eram idólatras, antes vocês eram ladrão, antes vocês eram homossexuais, antes vocês eram afeminados, mas agora não. Só que as maiores igrejas, que têm mais influência, que deveria mostrar que Jesus é o que transforma, que liberta, está fazendo amizade. Aí hoje existe bar gospel, boate gospel, boteco gospel, entendeu? Hoje tem muitas igrejas aí que fazem programação de musical gospel, os irmãos tudo nas mesas, comendo, bebendo, negócio. Na época dos apóstolos não, por exemplo. Faz um negócio esquisito demais, essa amizade que algumas pessoas, algumas lideranças estão fazendo. Enquanto a igreja no Brasil vive todo esse paraíso religioso, os irmãos na Nigéria estão morrendo e não estão negando Jesus. E a maioria das igrejas lá na África, lá, não tem nem ventilador, não. Você sabe como é que é o banco lá? É um pau sendo esticado no meio da terra, seco. As igrejas lá, o telhadinho, elas escoram, toda torta, sem trabalho nenhum, umas telhas de ferro em cima, que deve dar mal uns 2,20 metros de altura. Imagina aquela luzinha ali, dentro da África. Aquela lata cozinhando. Mas pensa no fervor dos irmãos orando a Deus. Sabe como é que é a água ali? É água igual você pegar água do brejo marronzinho, não tem fio, não, é água marrom que eles tomam. Mas pensa num povo fervoroso adorando a Deus. Passa um pouquinho, vamos entrar um pouquinho nos slides, vamos entender um pouquinho dessa perseguição hoje, como é que está. Aqueles que querem realmente servir a Deus sofrerão perseguições. Porque o mundo nos odeia, porque nós condenamos as obras do mundo. Esse aí, Nigéria, Sudão, desde o ano passado, está vivendo um massacre terrível. Desde o ano 24, ano passado, 18 mil igrejas foram queimadas por esse grupo terrorista. 7 mil mortos só em 2025, irmãos cristãos. 7 mil irmãos cristãos mortos por não negar Jesus. 32 cristãos mortos por dia. Cada dia. 32 pessoas mortas por não negar Jesus. Essas mulheres, crianças, muitas das vezes são enterradas desse jeito aí, só fica a cabeça por fora. Ficam ali até morrer. Essas igrejas que foram queimadas, incendiadas, muitas delas estavam em momento de culto e adoração a Deus. E esses terroristas entraram cheios de fuzil, atirando para todo lado. Crianças, mulheres, velhos. Aqueles que conseguiram correr, correram, mas muitos correram nessas queimadas, destruição de igrejas no Sudão e na Nigéria. Enquanto hoje, no Brasil, a maioria das igrejas está com medo de pregar sã doutrina, para não ser taxado na internet, para não ser perseguido na internet, com medo de ser processado. Esses irmãos estão entregando a vida e estão morrendo por Jesus Cristo. Mas eu achei interessante a forma que eles estão querendo matar os nossos cristãos. Parece que eles estão plantando eles. E verdadeiramente eles estão plantando. E essas vidas aí vão dar muita semente aí.
Assim como era lá no Coliseu, o sangue dos cristãos derramado no chão do Coliseu parecia semente sendo plantada na terra. Quanto mais eles matavam, mais pessoas se convertiam a Jesus Cristo. Porque como é que pode essas pessoas sofrer tanto e não negar a Deus, não negar sua fé e ainda morrer feliz? Vamos passar, irmão Martins, por favor. Lembra dessa imagem aí? Foi um evento 2015. Isso aí repercutiu o mundo todo. Teve muita audiência. Lembra? Você lembra? Sei lá, em 2015. 21 pessoas sequestradas por esse grupo de terroristas. Foi feita uma transmissão, uma filmagem. Eles degolando todas essas pessoas aí. Em 2015, 21 trabalhadores cristãos. A maioria deles eram no Egito. Eles foram sequestrados pelo Estado Islâmico na Líbia. Durante uma semana, 7 dias, eles foram pressionados a negar Jesus. Não foi um negócio que vou pegar, vou matar, não. Por uma semana, esse terrorista islâmico, uma semana, torturando esses cristãos. Nega Jesus, você está livre. Nega o seu Deus. Vocês... Nada vai acontecer com vocês. O antigo que foi, fez a mesma promessa para eles. Negue o seu Deus. Pare de sacrificar o seu Deus. Adore o meu Deus. Todo mundo vai viver em paz. Muitos negaram o seu Deus. Muitos pararam de sacrificar a Deus. Mas Matatias não aguentou negar o seu Deus. Matatias não aguentou sacrificar povos. E ele matou um oficial grego. Esses 21 trabalhadores cristãos, uma semana torturados. Nega Jesus. Nega. Porque Jesus não pode livrar vocês da minha mão, mas se vocês negar a sua fé, negar o seu Deus, vocês estão livres. Mas interessante, irmão, eu posso, não sei se tem outra imagem aí. Não, volta. Pode voltar. Não, volta. Acabou a escolinha, passou tudo. Irmão, desses 21 cristãos, desses 21 pessoas, 20 eram cristãos. Um não era cristão. Estava no meio, eram trabalhadores, um não era cristão. E o Estado Islâmico estava ali, pegou esses 21, 20 eram cristãos, pressionando, torturando para negar seu Deus. E esse um não era cristão. Ele estava quieto, mas ele foi levado junto com eles. E o islâmico, rapaz, você está livre. Você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus. E quando aquele homem, depois vocês pesquisam, isso aconteceu em 2015, e essa notícia começou a surgir agora, por conta dessa onda de assassinatos, o terrorismo no Sudão e na Nigéria, começaram a surgir essa informação que ninguém tinha divulgado. Esse um que não era cristão, era um africano, moreno. E quando eles viram aqueles 20 homens sendo torturados e não negando a Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus, dizia para você, pode ir embora, porque você não tem problema nós. E aquele homem falou assim, o Deus dele é o meu Deus também. E aí você vai morrer de você. Um começou a matar, um por um. Bom, você pode ir embora, não. O Deus deles também é o meu Deus. Naquele momento ele virou cristão. Ele reconheceu Jesus. Imagina o testemunho do mártir. Da mesma forma que ocorreu no Coliseu, matar os cristãos. E as pessoas não tinham bancado, começavam a chorar. E muitos começaram a se arrepender. E muitos começaram a se tornar cristãos, crer em Jesus Cristo. Esse homem veio a fé deles. Não teve pregação, não teve escola bíblica, mas o testemunho de morrer sem negar. Aquele homem disse, rapaz, esse Deus não deve ser um negócio como pequeno. Se 20 homens está disposto a morrer, somente para não falar que vai negar Jesus, eu quero esse Deus. Parece que Ruth e Noemi, sua casa é minha casa. Seu povo é o meu povo. O seu Deus também é o meu Deus. Lá na Nigéria, desde o ano passado, desde 2010, até agora, 2026, 50 mil cristãos já foram mortos por esses terroristas, perseguição. Enquanto aqui no Brasil, as igrejas estão fazendo amizade com o mundo, fazendo amizade com os artistas, fazendo amizade com os políticos corruptos, para não ser perseguido. Qual é a situação da nossa igreja? Esse próximo slide aí. Como que as igrejas estão andando hoje? Esse camarada aí, ó, ele parece que um homem, uma mulher, a mistura, não dá nem para saber o que é. É um pastor. É porque hoje qualquer um também pode ser pastor, né? Para nós não faz diferença alguma, porque nós não reconhecemos um homem desse como pastor. Nós reconhecemos um homem de Deus como pastor. Isso aí não. Como está escrito aqui, falso profeta. Esse homem é um pastor no Rio de Janeiro. Ele é um pastor gay no Rio de Janeiro. É uma igreja sede lá no Rio de Janeiro. Esse é o estilo que ele anda. Cabelo louro grande, como foi de mulher,
e o barro do homem. A imagem que ele quer passar é justamente essa: eu posso ser homem e eu posso ser mulher. Eu posso ser o que eu quiser. Porque a própria mensagem principal dele: Deus me aceita da forma que eu sou. Se fosse assim, seria muito fácil. Jesus não precisaria pedir para aquele jovem rico: você quer vir, velho, mas você tem que vender tudo e me seguir. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Ninguém é obrigado. Se você quer vir? Se você quer vir, então renuncie a si mesmo. Aí você toma agora a sua cruz e segue. Para você andar, caminhar com Cristo, renuncie a si mesmo. Para você renunciar a si mesmo, você tem um sacrifício de carregar a cruz, carregar vergonha, carregar o fardo de ser perseguido, criticado. Mas segundo esse homem, o nome dele é Felipe Freire, a mensagem dele: Deus me aceita do jeito que eu sou. Se fosse assim, Jesus também não precisava falar para aquela mulher adulta: alguém te condenou? Não, Senhor. Mas eu também não te condeno. Mas tem um negócio: agora você vai, mas você não peca mais. Se não fosse assim, Jesus não precisava transformar a vida da mulher samaritana, a vida daquele gadareno. Jesus pode aceitar todos, salvar todos da forma que está. Mas o nosso Jesus é aquele que pega o pecador e transforma um novo homem que vive de santidade. Porque sem paz e sem santificação, ninguém verá Deus. Você sabe o que ele está fazendo? Cantando a Deus. Um culto. A foto do lado de cá é uma ironia tão grande. Porque ele está num evento chamado Primeiro Congresso dos Homens. Aí chamou ele para representar os homens. Aí no altar estava cheio de pastores que também são gays, para representar o Primeiro Congresso dos Homens. O negócio está feia a coisa, né? Aí depois dele veio um outro pastor, um homem com a saia grandona, para cantar. E eles lá cantam fidelidade, identidade, e tem música. Os irmãos estão dando amém, estão dando aleluia. Parece que o culto está pegando fogo lá, irmão. Dependendo da situação, até parece que Deus está se envolvendo lá, pastor. Mas você sabe o que é mais interessante? Que Jesus, ele nunca vai nos deixar sem informação. Aí o apóstolo João: irmão, prova, não vai, porque nem todo espírito é de Deus. Tem muito movimento que parece que Deus está ali, mas não está. Deus está longe de uma coisa dessa. Quem é irmão, é irmão. Deus está longe de uma coisa dessa. Deus está para os ouvidos com um tipo de adoração dessa. Adoração sem disposição de renúncia não é adoração. Adoração sem pagar o preço de abrir mão dos desejos, das tentações, de uma vida ímpia, mundana, não é adoração. Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Mas nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa falha de Deus. E eu não olho para Deus: Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, Deus, me torna do jeito que o Senhor quer que eu seja. Molda esse vaso ruim, todo defeituoso, para que eu seja agradável aos seus olhos. Agora, Deus me aceitar do jeito que eu sou, Ele me recebe do jeito que eu sou. Mas Ele começa uma obra de transformação. Porque nós estamos de glória em glória e de fé em fé. É mudança, é renovo. Amém? Isso aí. Felipe Freire, igreja sede em Rio de Janeiro. Agora, ou você apoia isso, ou você vê que isso é normal, ou a igreja aceita que tem que andar desse jeito, ou então você vai fazer o que a Bíblia está falando: condenar isso. Mas ao condenar isso, você vai ter as consequências. Vai ter perseguição, vai ter processo, vai ter intimação. Todos vão se dobrar? Não, irmão. Vai ter aqueles que vão lutar pela fé, pela verdade. Pode falar, Mané, depois eu passo o próximo slide. Então existe esse movimento, e cada vez cresce. Né? Tem aquela pastora, Laude alguma coisa, Luana Laude, e ela é casada com outra mulher. Aí tem uma igreja gay, né? Como que mais me surpreendeu? Ela, no pecado, de homossexualismo, pregando sobre o pecado. Você acha que Deus está gostando da sua prostituição? Você acha que Deus está gostando da sua idolatria e misericórdia? Como é que pode? O pior cego aqui. Pregando sobre o pecado, chamando a igreja para arrependimento. Mas que testemunho, que negócio é esse? Que aceitação é essa? Aí o que acontece? Hoje, por conta desse movimento, alguns pastores que não são gays, alguns pastores que têm igrejas sérias, já estão pregando a favor disso. Um pastor, até que eu gosto até dele, é Iago Martins, um homem muito inteligente na palavra de Deus, ele falou assim: não, o fato da pessoa ser gay não é pecado.
ele não pode se entregar ao desejo. Não, interessante, né? Ou seja, a pessoa é um homem, mas ele é gay, ele gosta de outro homem. Mas ele não se entregou, ele não namora outro homem, ele está sozinho, mas ele é gay, ele deseja outro homem. Aí ele está falando que não é pecado. Mas Jesus diz que nós que somos casados, se eu olhar para uma mulher com um olhar desejoso, eu peco, eu estou em adultério. Só desejar uma outra mulher. Agora, um homem desejar um outro homem não é pecado mais. Tem alguma coisa estranha nessas ideologias, nessas pregações. Alguma coisa está errada. Já pensou, nós que somos casados, nossa esposa, eu falar para minha esposa, ó, amor, ser bem sincero, eu tenho uma tentação tão grande pela outra mulher, mas eu não vou trair você, mas eu desejo. Será que está certo, não quer esse negócio, essa ideia? Aí eu estou com você, mulher, mas eu tenho um desejo, uma tentação, qualquer ideia dessa mensagem, desse pregador, é que se ele tem um desejo para outro homem, mas ele não cedeu o desejo, ele não está pecando. E olha que se um homem que é permitido casar com a mulher, o normal da ordem é o homem ter desejo sobre a mulher e a mulher sobre o homem, mas se não for dentro do relacionamento, do casamento já é pecado, imagina o homem gostar de outro homem, ou a mulher gostar de outro homem. Aí essas ideologias, essas pregações vão moldando uma geração inteira. Um outro pregador do Brasil disse que os homossexuais vão ser salvos sim. Garantiu. A salvação eles vão ter. A Bíblia fala que eles não vão ter o reino. Não está escrito, Paulo. Como já falei, falo novamente. Os adultos, beberrãos, prostitutos, os homossexuais, os afeminados, não herdarão o reino. Aí, tá vendo? Eu garanto para vocês, o reino vocês não vai ter, mas a salvação vai. Mas essas ideologias, essas pregações, é o quê? Aceitando essa nova estilo. Ele chama igreja inclusiva. Aí vamos incluindo tudo. Mas a Bíblia fala que nós não devemos nem ter amizade com os ímpios. Se até mesmo um irmão, que se diz irmão, está na fé de Jesus, tiver maneira ímpia de viver, não com ele, não podemos ter amizade com ele, não podemos nem com ele sentar, comer comunhão com essa pessoa, porque e por esse motivo nós somos perseguidos. Pode passar, Matheus, por favor. Nós falamos da perseguição em Antigo Epifânio, Roma, Igreja Primitiva, Nigéria, e agora nós estamos falando da nossa perseguição. Aqui no Brasil, a gente não sofre uma perseguição armada, de mato, às vezes pode até ocorrer em alguns casos, mas não tem um grupo terrorista ou alguma coisa que faça isso. Mas olha aí, ó, nossa perseguição aí. Ou isso não é perseguição? Carnaval, 2021, se não me engano. Desfile, Satanás triunfando em cima de Jesus. Uma afronta à nossa fé, afrontando a nossa igreja, a crença em Jesus, desmoralizando aquilo que Jesus fez, mostrando que quem venceu foi o diabo e não Jesus. Aí depois desse evento, a pandemia, né, alastrou, pegou todo mundo, aí talvez muitos começaram a cantar aí, ó Jesus, tem misericórdia, sim. Mas no carnaval zombaram você, perseguiram, zombaram, criticaram, difamaram, e nós não podemos falar nada, nós não podemos nem reagir, porque o sistema todo está contrário a nós. Manifestação, olha aqui, perseguição contra a nossa fé. Pode passar, Matheus? Quem lembra isso aí? Foi agora, né? Recente. Lá de cá, onde está aquela mulher de azul com a coroa, isso aí foi uma manifestação da dia gay, do homossexualismo, não foi carnaval. Tem alguns anos, eu cortei essa imagem, que é muito pesado. Né? Essa aí é uma afronta dos LGBT em Maria. A mensagem que ele estava passando em Maria deveria abortar Jesus. Ela é uma imagem do aborto. Segundo os LGBT, era isso que Maria tinha que fazer com Jesus. Enquanto ela estava grávida de Jesus, ela deveria abortar Jesus. Será que no Brasil tem perseguição? Será que o Brasil, o mundo, os ímpios, o Brasil nos ama? Será que os ímpios amam a igreja? Mas por que a igreja está querendo ser amizade com o mundo, irmão? Olha como que vocês percebem que a maioria das lideranças da igreja, aqui no Brasil, estão fazendo amizade com o mundo. Cantando com o cantor mundano, hino. E sem contar que as festas mundanas, Rock in Rio, Lollapalooza, aí sabe o que acontece nesse vídeo? Sai lá a imagem do pastor lá no show. Os pastores, lá no show, Lollapalooza, Rock in Rio, adorando nas trevas, aí eles falam que não tem nada a ver. Amizade com o mundo. Aí as maiores influências gospel aqui do Brasil, de mão dada com o mundo.
Aí no carnaval, eles colocaram a família tradicional, os cristãos, dentro de uma lata de conserva, afrontando a família tradicional, o cristão, sendo várias outras coisas, né, exaltando Satanás, as imagens de Satanás, a feitiçaria, tudo isso, né, Candomblé? Botaram as famílias dentro da latinha de conserva, seus atrasados, seus conservadores. Você sabe o que aconteceu? A liderança cristã se doeu. Ficou doído. Você sabe por que a maioria das lideranças cristãs se doeu? Porque, assim, rapaz, nós achávamos que era amigo. Eu achava que nós éramos amigos, mas olha o que vocês fizeram comigo. Pode dizer. Eles ficaram, irmão, nós estamos indignados. A maioria. Tipo, parece que a intenção de ficar surpreso do mundo fazer isso contra nós. Mas por que alguns deles ficaram surpresos? Se doeram? Porque eles acharam que era amigo deles. Aí vem um ímpio e faz isso aí. Não tem amizade com vocês não, nós odiamos vocês. Aí alguns dos líderes falam, vocês nos odeiam mesmo. Porque a maioria desses homens estão querendo o amor dessas pessoas. Mas essas pessoas nos odeiam. Aí botaram a família tradicional dentro da latinha de conserva. Aí alguém falou assim, irmão, mas eles esqueceram um detalhe. Porque eles colocaram a família dentro da latinha de conserva, mas uma família feliz. Eles erraram. Ele errou não, irmão. E não foi à toa, não. Eles botaram uma família feliz dentro da latinha de conserva. A mensagem que eles estão dando assim, nós estamos indo atrás, é dessas famílias que são felizes. Aqui está destruído, não queremos nada não. Eu quero aquelas que estão estruturadas. Aquela que tem um pai que rege, uma mãe que rege, uns filhos obedientes e tenentes. É sobre essa família que a agenda quer derrubar. Mas ao mesmo tempo que eles mandam essa mensagem, que eles querem derrubar a família alegre, eles mesmos estão ali afirmando que a família cristã é uma família alegre para a honra e glória do Senhor. O mundo nos odeia. E a igreja está parando de condenar as obras das trevas. Mas enquanto isso, eles estão nos atacando. Estão nos perseguindo. Depois disso, o que vai acontecer não sabemos. Aqui no Brasil também, antes de 2018, muitos desse movimento da passeada gay, dia gay, houveram muitas manifestações. Eles quebraram igrejas, entraram em igrejas católicas, destruíram imagens, derrubaram altares, derrubaram a cruz, pincharam a igreja. Isso já é um revolta, já é mais grave um pouquinho. Eles não estão brincando, não. Eles estão atacando a igreja. As leis estão se moldando para prejudicar a igreja. Então agora vamos passar um pouquinho. Vamos passar? Agora nós temos 2 homens, pastores de Deus. Ou você aceita o sistema, ou você sofre as consequências que esses 2 homens tiveram de frente. Do lado de cá, pastor Ricardo dos Santos, a igreja no interior de São Paulo, 2021. Na pregação dele, em 2021, ele disse para os homossexuais, Deus vai esmagar vocês no dia da ira. Vai chegar o dia da justiça de Deus e Deus vai esmagar vocês no dia. O inferno está reservado para vocês. Não existe esperança se vocês continuarem nessa vida. Olha a pregação dele. Sabe o que aconteceu? Condenado a pagar 40 mil reais. Por que ele foi condenado a pagar 40 mil reais? Porque ele falou que os homossexuais seriam esmagados pela ira de Deus no dia. Agora eu pergunto, ele mentiu? Está falando mentira? Ele está apenas falando o que está na palavra de Deus. Os homossexuais não herdarão o reino de Deus. E se não herdarão o reino de Deus, estão reservados para a ira de Deus. E Deus, não somente homossexuais, adultos, ladrão, beberrão, mentirosos, gritões, afeminados, a sensualidade, a vaidade, a ira, a cólera, a inimizade, a porfia, todos eles serão lançados lá de fogo, serão esmagados diante da ira de Deus. Mas a condenação para o pastor Ricardo, numa igreja interior de São Paulo, foi pagar 40 mil reais de multa, indenização. Esse aqui agora é mais recente, é um pastor novo, da presbiteriana. Em um dos vídeos dele na internet, fizeram a pergunta sobre casamento. E ele disse, o casamento estabelecido por Deus é entre um homem e uma mulher. A partir disso, é obra do diabo. Denunciaram ele. E a Polícia Federal intimou ele para depor. Ou você aceita o sistema, ou você engole o que o mundo quer, ou então vocês vão perceber, nós perceberemos a inimizade que temos com o mundo. Aí nós vamos perceber o ódio que o mundo tem por nós. Se nós continuar somente a pregar a palavra. Hoje nós não podemos falar mais que o casamento é entre um homem e uma mulher. Não é um homem com 2 mulheres, porque já está virando moda também no Brasil. Já tem muitos casos no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio, em que dentro de uma casa um homem tem 2 mulheres. E dentro de uma casa tem uma mulher com 2 homens.
E tem dentro da casa uma mulher que gosta de outra mulher que tem marido. Mas começou ela com o marido e tem filhos. Aí ela apaixonou por uma funcionária dela. E agora casou também com a funcionária. Mas se você pregar que o casamento é entre um homem e uma mulher, e você falar que fora disso é coisa de Satanás, é obra do mal, você pode ser intimado, processado, pode ser preso, pode pagar multa, a igreja pode fechar, porque isso é característica de discurso de ódio. Mas o que eles fazem no carnaval, o que eles fazem no dia do orgulho gay, contra a igreja, contra a fé normal, é arte, é cultura. Mas a igreja pregar a vontade de Deus é discurso de ódio. Perseguição no Brasil, nossa, é essa. Hoje nós não podemos mais falar sobre esses assuntos. Aí tá, ou você para, obedece os homens, ou você obedece a Deus. Como diz os apóstolos, melhor é agradar a Deus do que os homens. Mas agradar a Deus e não os homens, resulta em perceber o ódio que ele tem por nós. Por que que ele nos odeia? Porque nós a condenamos as obras deles. Nós deixamos bem claro que Deus não aceita os pecados deles, mas Deus o ama para poder salvar e remir e transformar ele em seus pecados. Então nós temos essa perseguição. Agora, percebe que isso aqui envolve a questão da lei. As leis vão se mudando aos pouquinhos e daqui a pouco vai encurtando para a gente, vai fechando o cerco para a gente. Com isso aqui, se aí percebe o sistema do anticristo sendo preparado. Porque com toda essa situação, surge uma lei, um decreto final. Todo aquele que pregar contra o homossexualismo será perseguido. Então a igreja vai ter que fechar. Ou então remover essas pregações. Mas se a gente remove essas pregações, já não estamos fazendo mais a vontade de Deus. O que acontece então? Percebe como que as igrejas vai ser fechado o dia, por onde o caminho? Vai ter que aceitar pessoas travestidas. Um homem que virou mulher, uma mulher que virou homem, homossexual, porque vai chegar um dia, mediante as leis que vão mudando, chegar 2 homens e obrigar o André a fazer o casamento na igreja. Porque se André não fizer o casamento de 2 homens na igreja, é homofóbico. Isso é um crime de homofobia. É parecido com o racismo. Então, eles vão mudando essa ideologia, discurso de ódio, homofobia. Vocês são homofóbicos, vocês são preconceituosos, vocês são isso, vocês são aquilo. Aí vão aumentando a perseguição e o ódio da opinião pública sobre a igreja. Essa questão de opinião pública ela é muito forte, porque foi isso que Nero fez na sua época. Nero começou a pregoar para todo o império que tudo de ruim que acontecia no seu governo era culpa dos cristãos. Se agora, imagina a maior potência, que é Roma, o governo, anunciando que as catástrofes, se vinha a doença, cristão culpado. Se chovia muito, cristão culpado. Se não chovesse, o cristão culpado. Qualquer coisa que acontecia de ruim, o cristão era culpado. Agora começa a divulgar tudo de ruim, é o cristão. Agora a opinião pública tem a ideia que o cristão é uma peste. E isso vai acontecer também no fim. A opinião pública já está se voltando contra a igreja. Então, quando você for pedir um emprego, uma entrevista de emprego, colocar lá a sua proposta para trabalhar em qualquer lugar, qual a sua fé? Sou cristão. Cristão não presta. Né? Hoje falam que é pastor, né? Cadê a credibilidade? Pastor tudo ladrão. Padre tudo pedófilo. Opinião pública. Narrativas para desmoralizar. Botar em descrédito. Você já viu passando no Jornal Nacional ou no Fantástico os cultos de domingo das igrejas, quantas almas se arrependem? Porque toda semana tem gente crendo em Jesus no Brasil. Todas as pessoas, tem pessoas largando seus vícios da droga e se vendo para Jesus. Você já viu alguma notícia dessa passar no jornal? No Jornal Nacional, no Fantástico, alguma entrevista exclusiva para falar do efeito maravilhoso do evangelho e do cristianismo no Brasil? Não. Mas você já viu algum escândalo de algum pastor famoso no jornal? Criando narrativa, a igreja não presta, pastores não prestam, crentes não prestam, vamos perseguir esse grupo, vamos acabar com esse grupo. É o que está acontecendo na Nigéria, o que está acontecendo no Sudão, é o que acontece no mundo. Pode passar, irmão Matheus, para finalizar essa participação? Oi, sim. Sim. Você falando aí em situação de lei, eu estava até conversando com o esposo, semana passada, uma colega minha falou o seguinte, não tem a ver com homossexual, mas tem a ver com lei. Ela falou que no domingo passado, o marido dela chegou em casa muito revoltado. Ele estava na igreja, só que ele se revoltou muito. Porque o marido da igreja levou 4 cachorros para dentro da igreja. E os 4 cachorros ficou com ela dentro da igreja. Aí ela falou que teve um que começava a latir, ficava para lá e para cá. Aí o marido dela se revoltou. Ele se
levantou, conversou com o irmão da foto, isso aí não pode acontecer. Como assim, então os quatro cachorros que um estavam latindo muito. Aí o irmão da foto chamou a mulher, como secretário particular. Aí ela falou assim, eu tenho dentro da minha bolsa um documento que é lei aonde eu entrar em qualquer igreja, meus cachorros podem entrar e ficar dentro da igreja comum. E não teve ninguém que tirou aqueles 4 cachorros. Aí ela falou, mas ela estava tão revoltada que tipo assim, ele falou que não pisa mais dentro daquela igreja. Aí eu cheguei em casa, comentei com a Maria e falei assim, Maria, hoje em dia a gente precisa criar a proteção para essas coisas, porque isso não é de Marapaíz. Não teve ninguém que tirou os 4 cachorros, porque ela teve um documento que dá, né, essa lei que os 4 cachorros entraram numa mulher. Tá ficando bonita, não, a situação, né? É, o negócio da brincadeira, não. Terrível. Documento. Aí barrou, não é isso? Aí chega 2 homens na igreja do documento. Pastor aqui, ó. Obrigado. Tá me casar, não? Documento, 2 homens, 2 mulheres. O documento, você é obrigado, a igreja é obrigada a me casar. Aí o pastor, não. Olha, ele tem. No caso, você não tem problema. Ou no caso, vai ter problema. É o que está proposto diante de nós. Ou você acompanha o ritmo do mundo, ou seja, faz da forma que está e todo mundo fica em paz. É o que eles falam, o mundo fala isso. Aí, alguns da liderança caem nessa conversinha, vamos manter amizade, gente. Vamos manter aí essa amizade, isso aí, ó. Carnaval que eles fazem. E nisso a igreja tem que aceitar, enquanto eles estão batendo. Então a igreja está caminhando para isso, é o fim, irmão. É o fim. Vamos aproveitar um pouquinho da liberdade que ainda temos. Mas a palavra de Deus tem que cumprir. Então essas coisas só vão intensificar. As leis vão ser contra nós. Aí você vê que eles vão fechando o cerco. Essas leis, o cachorro dentro da igreja. Aqui o cachorro entra, correndo, sabe cachorro? É a pessoa, irmão. Os irmãos agora, é porque hoje as pessoas estão amando mais os bichos que as pessoas, é isso mesmo. Né? Até cemitério de cachorro tem. Né? Um negócio terrível, terrível. Você vê que esse plano diabólico tem uma planta, uma hortaliça na Mata Atlântica, que se uma pessoa cortar aquela hortaliça, ela é presa, sem direito de pagar fiança. Uma hortaliça, uma planta. E é até difícil achar ela, mas se alguém achar, se cortar, olha gente, que hortaliça ali que eu cortei, você é preso, sem direito de pagar fiança. O ovo da siriena, se alguém quebrar o ovo daquele ou comer o ovo daquele, é preso, sem direito de pagar fiança. Aí eles vão estudando, porque a ciência fala assim, não, porque a planta é vida. O ovo da siriena é vida, é algo raro. Aí eles estão estudando bactéria em outros países. Aí eles acharam bactéria em outro planeta. Essa bactéria é sinal de vida. Mas aí o bebê na barriga pode ser abortado porque é apenas um feto. Você está entendendo como que vai criando essas narrativas? Aí você tem que adestrar isso aí. Normalizar o aborto, normalizar a ideologia, normalizar o homossexualismo, normalizar a poligamia. Tudo isso vai misturando. Mas o povo de Deus, aqueles que piamente querem servir a Deus, sofrerão perseguições. Porque o povo verdadeiro de Deus vai condenar as obras das trevas. Então, perseguição no Brasil, é sobre isso. O último dado, Mateus, para nós finalizarmos. Essa ali, ó. Irmão, hoje, atualmente, os cristãos eles são perseguidos de forma mais intensa em 50 países. Existem 50 países que têm fúria contra os cristãos. E ali é a lista dos 12 que mais perseguem os cristãos. Do ano 2024 para cá, o país que está, ela ganhou a proporção daquele número 6 ali, ó, Irã. O país que mais persegue, odeia cristão, em primeiro lugar, Coreia do Norte, chamado de cortina de ferro. Não entra de jeito nenhum, mas tem lá, tem pessoas pregando lá. Coreia do Norte. Depois, Somália, na África. Depois, o Iêmen, no Oeste México. Depois, Sudão, em 4º lugar. Em 5º lugar, Erinéia, dá mais perto. 6º lugar, Síria. A Síria, antes de 2018, se não me engano, ela ocupava a 18ª colocação em perseguição cristã. De lá para cá, de 18º, a Síria pulou para o 6º lugar. Ela está perseguindo o cristão com muita fúria, com muita raiva. Então, o tempo todo, morre cristão, irmão. São perseguidos. Essa perseguição nunca parou desde Roma. Sempre. Agora, não pode perguntar por que os cristãos são perseguidos. Que ameaças têm os cristãos? São pacíficos, não são armados, não querem tomar o governo, apenas querem adorar a Deus. Mas eles são perseguidos.
O mundo tem raiva, porque Jesus disse, o mundo vos odiaria, porque vocês não são do mundo. Mas nós temos aí, ó, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia, Irã, Afeganistão, Índia, os 12 países que mais perseguem. Depois tem China também. Então, é um ranking de 50 países, onde são locais mais perigosos para o cristão estar lá. Mas tem lá pessoas sendo martirizadas, mas não negando a fé em Jesus. Amém? Meus irmãos, até aqui nós tratamos aí sobre perseguições de forma geral. Nos próximos aí estaremos falando sobre o anticristo, essa perseguição do anticristo, o reinado do anticristo, depois o falso profeta, temos também as duas testemunhas, depois o arrebatamento, a volta de Jesus, tem uma série grande sobre esse escatologia. Amém? Então,